Você que está aprendendo francês, mas que não vive num país francófono, você sabe quanto é importante o exercício de treinar o ouvido em francês todo dia? Ou seja, escutar um pouco de francês todo dia, seja através de uma música ou um discurso em francês, ou também através de um jornal que você assiste em francês. Então, esse exercício, se você começar a fazer hoje, um pouco cada dia, nem que você dedica 5 minutos por dia para fazer isso, você vai ver quanto que isso vai melhorar a sua, o seu francês depois de um mês, ok? Então, esse exercício vamos fazer hoje escutando um discurso do presidente Emmanuel Macron, ok? Uma mensagem do Emmanuel Macron, onde que vamos primeiro escutar e depois a gente vai traduzir junto, ok? Esse vídeo, estou refazendo esse vídeo porque o primeiro vídeo que eu fiz teve problema de som, então eu decido corrigir isso. Vamos lá. Tout le monde va bien? Le moral est bon? Oui, oui. Merci à vous pour le boulot fait. Pour la motivation d'avoir tenu dans cette période. Non, mais c'est très précieux. Vous pouvez être fiers de ce que vous faites. Merci. Voilà. Cette crise nous a montré que nous devons continuer à produire dans notre pays et sur notre continent. Que nous ne devons pas dépendre. Nous devons retrouver une vision stratégique de la chaîne de valeur et être sur les combats d'aujourd'hui et de demain. C'est ce que l'investissement décidé aujourd'hui permet de faire. Dès jeudi, nous lancerons une initiative de relocalisation de certaines productions. Tout le monde a vu durant cette crise que des médicaments qui paraissaient usuels n'étaient plus produits en France et en Europe. Nous investirons dans ces initiatives de relocalisation, nous prendrons les engagements. On pourra, par exemple, reproduire, conditionner et distribuer du paracétamol en France. Et donc, vous l'avez compris, la décision forte que vous avez prise aujourd'hui, l'enveloppe de 200 millions pour accélérer les financements, le mécanisme de planification et d'organisation et l'initiative de relocalisation sont les premiers axes de cette stratégie française de reconquête de notre pleine souveraineté sanitaire et industrielle. La volonté annoncée il y a 2 jours trouve ici pleinement sa concrétisation. Et nous continuerons d'avancer sur cette voie tous ensemble. Celle de la conquête, du volontarisme industriel, de l'indépendance, de la reconstruction économique et industrielle pour l'emploi et de la coopération européenne. Ok, então é bom que você acompanhe discurso dessa ou uma mensagem dessa. Eu mesmo estou acompanhando o canal do Emmanuel Macron, onde que só para acompanhar os discursos dele, né, a política dele, mas você também pode fazer isso no objetivo de aprender francês, né? Então agora vamos traduzir algumas palavras e algumas expressões de repente que são importantes para você. E vou dizer para você nesse canal, você sabe que a gente faz sempre isso no playlist, que é treinar o seu ouvido. Então você vai encontrar mais vídeos dessa forma, onde que você pode assistir e toda vez que você quiser. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, aproveite para fazer isso. Então vamos lá para a tradução. Tout le monde va bien? Todo mundo vai bem? Todo mundo vai bem? Bien. Le moral est bon? Le moral é bom? Le moral é bom se o moral, se a psicologia está boa, se está tudo bem moralmente, psicologicamente. Oui, oui. Merci à vous. Merci a vous. Obrigado a você. Obrigado a vocês, no caso, né? Pour le boulot fait. Pour le boulot fait. Pelo trabalho feito. Boulot é uma gíria, assim, ok? Que é utilizado para dizer trabalho. Igual que no português vocês podem falar trampo, né? Que em certas regiões é falado trampo para expressar a palavra trabalho. Então, em francês, a palavra boulot significa trabalho. Pour la motivation Pour la motivation, pela motivação, d'avoir tenu dans cette période. Non, mais
d'avoir tenu dans cette période, de ter mantido neste período. Merci à vous hein, pour le boulot fait, pour la motivation et avoir tenu dans D'avoir tenu dans cette période, de ter mantido, de ter segurado, de ter aguentado neste período. cette période. Non, mais C'est très précieux, é muito precioso. c'est très précieux. Vous pouvez être fier de. Vous pouvez être fier de vous. Vocês podem estar orgulhoso de vocês. Quando você fala fier, fierté é orgulho, mas quando você fala fier, fier é orgulho. Por exemplo, você quer dizer para alguém, estou orgulhoso de você. Você pode falar, je suis fier de vous. Estou orgulhoso de ti. Je suis fier de toi. Cette crise nous a montré que nous devons continuer Cette crise nous a montré que nous devons continuer. Esta crise nos mostrou que nós devemos continuar à produire dans notre pays et sur notre continent. a produzir dans notre pays et sur notre continent, a produzir no nosso país e no nosso continente. Que nous ne devons pas dépendre Que nous ne devons pas dépendre, que nós não devemos depender, Nous devons retrouver une vision stratégique de la chaîne de valeur que nous devons retrouver une vision stratégique de la chaîne de valeur, que nós devemos reencontrar uma visão estratégica da cadeia de valor et être sur les combats d'aujourd'hui et de demain. e être sur les combats d'aujourd'hui et de demain. E de estar pronto, ok? De estar sobre, no caso, de estar pronto sobre os combates de hoje e de amanhã. C'est ce que l'investissement décidé aujourd'hui permet de faire. C'est ce que l'investissement décidé aujourd'hui permet de faire. É o que o investimento decidido hoje permite de fazer. Dès jeudi, nous lancerons une initiative de relocalisation Dès jeudi, nous lançons une initiative de relocalisation. A partir de quinta-feira, nós lançaremos uma iniciativa de relocalização. Esse de aqui, quando está escrito com esse acento assim, ou quando falar de e uma data vem depois, você quer dizer a partir desta data, ok? de certaines productions. De certaines productions, de algumas produções críticas. Tout le monde a vu durant cette crise que Tout le monde a vu durant cette crise que des médicaments, todo mundo viu que durante esta crise, medicamentos, ok, ou alguns medicamentos, des médicaments qui paraissaient usuels n'étaient plus produits en France et en Europe. que parecia usual n'étaient plus produits en France e en Europe. Para dar continuidade a medicamentos que parecem muito usuais, ok, não foram mais produzidos na França e na Europa. Nous investirons dans ces initiatives de relocalisation. Nous investirons dans ces iniciativas de relocalização. Nós investiremos nessas. Eu vou voltar um pouco para poder ver. Certaines productions. Tout le monde a vu durant cette crise que des médicaments qui paraissaient usuels n'étaient plus produits en France et en Europe. Nous investirons dans ces initiatives de relocalisation. Nós investiremos nessas iniciativas de relocalização. Nous prendrons les engagements Nous prendrons les engagements. Nós vamos tomar os engajamentos. Nós vamos tomar as iniciativas. On pourra, par exemple, Par exemple, reproduire. Nós poderemos, por exemplo, reproduzir, reproduire, conditionner et distribuer du paracétamol conditionner et distribuer du paracétamol, condicionar e distribuir paracétamol en France. en France. Et donc, vous l'avez compris, Et donc, vous l'avez compris, la décision forte que vous avez prise aujourd'hui. Então, você entende essa decisão forte que vocês tomaram hoje? Ele está falando, no caso, do povo francês, né? Du peuple français. la décision forte que vous avez prise aujourd'hui, l'enveloppe de 200 millions pour accélérer les financements L'enveloppe de 200 millions pour accélérer le financement. Ou envelope de 200 milhões para acelerar os financiamentos. le mécanisme de planification et d'organisation
Le mécanisme de planificação e de organização. O mecanismo de planificação, ou de planejamento e de organização. Et l'initiative de relocalisation sont les premiers axes de cette stratégie française de Ok? Eu vou voltar um pouquinho, só para vocês accélérer verem. les financements. Le mécanisme de planification et d'organisation et l'initiative de relocalisation sont les premiers axes de cette stratégie. Ok. Et l'initiative de la relocalisation sont les premiers axes de cette stratégie française. E a iniciativa da relocalização são os primeiros focos. Axe, nesse sentido, significa foco, ok? Desta estratégia francesa Française de reconquête de reconquête de notre pleine souveraineté sanitaire et industrielle, de reconquista da nossa total soberania sanitária e industrial. de notre pleine souveraineté sanitaire et industrielle. La volonté annoncée il y a 2 jours trouve ici pleinement sa concrétisation. Et la volonté annoncée il y a 2 jours trouve ici pleinement sa concrétisation. A vontade anunciada há 2 dias atrás, ok? Encontrou hoje aqui sua plena réalisation ou sua plena concrétisation. Et nous continuerons d'avancer sur cette voie tous ensemble. E nous continuerons d'avancer sur cette voie tous ensemble. E nós continuaremos de avançar neste caminho, voie aqui significa caminho, neste caminho, tous ensemble, todos juntos. Celle de la conquête, du volontarisme industriel, de l'indépendance Celle de la conquête, du volontarisme industriel, de l'indépendance. Aquela da conquista, do volontarismo industrial e da independência. de la reconstruction économique et industrielle pour l'emploi, De la reconstruction économique et industrielle pour l'emploi, da reconstrução econômica e industrial pelo emprego et de la coopération européenne. e de la coopération européenne e da coopération europeia. Merci, bon courage. Muito obrigado, boa coragem. Ok, então era isso o vídeo. Eu agradeço a você por ter ficado até aqui. Eu vou falar para você, se você gostou, deixa seu like e também se inscreve no canal, caso que você não fez isso ainda. Então, muito obrigado e fique até um próximo vídeo. Obrigado.